Olá, raposada! Então, vamos agora começar a nossa aula do passado simples do verbo to be. Diferente dos verbos normais, o verbo to be age de uma forma diferente. As pessoas têm uma dificuldade enorme com o verbo to be, mas pode ficar tranquilo, nós já vamos tirar suas dúvidas como usar o verbo to be no passado. Vamos lá? Lembre-se de baixar os arquivos para fazer as suas tarefas e fazer os exercícios para fixar bem esse conteúdo. Muito bem. Lembrando, primeiramente, que o verbo to be são dois verbos no português, um verbo no inglês. O que isso quer dizer, Mr. Fischer? O verbo to be é ser e estar no português e no inglês to be, certo? E no passado, ele tem duas conjugações apenas. Essas conjugações são o was e you were. E aqui ele se divide em quatro pronomes para cada lado, é bem simples. Cada um vai escolher o seu time. O was vai escolher o I, he, she and it. You were vai ficar com o resto, então. You, we, you and they. Então ficou da seguinte forma os times. I was, he was, she was, it was. You were, we were, you were, they were. Muito bem, sabendo que o verbo to be são dois verbos no português, um verbo no inglês. Claro que no português temos várias conjugações e temos vários tempos verbais. O que facilita muito no inglês é que é a mesma coisa. Nós vamos mudar isso de acordo com a frase, então você não precisa se preocupar em memorizar tanto com tantas conjugações diferentes. Mas vamos ver isso em prática. Vamos colocar aqui então o verbo to be, né? E as conjugações. Vamos colocar os pronomes então. I, you, he, she, it, we, you, they. Was, you, were. Nós vamos colocar então o I, a gente vai colocar com was, tá? O he, was, she, was, it, was. E o were, vamos colocar em vermelho aqui, ó. You were, we were, you were, they were. Certo? Muito bem. E nós vamos, então, escrever agora alguns exemplos. Eu estava em casa ontem. I was home yesterday. Na forma positiva. You were home yesterday. You were home yesterday. Lembrando que se você tiver ainda alguma dúvida sobre essa aula, deixe nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em ajudar da melhor maneira possível. Tá bom? Então, ó, fica bem assim, ó. E como você pode ver, aqui nós temos nossa engrenagem número 1, engrenagem número 2, que é o verbo to be, engrenagem número 3, que é o resto da frase. Tá? Continuando aqui aquela estrutura básica, engrenagem número 1, engrenagem número 2, engrenagem número 3. Então, a engrenagem número 1 é quem faz a ação, engrenagem número 2 é a ação, e número 3 é o resto. Você viu, eu posso colocar, em vez do pronome, posso colocar outra pessoa? Posso colocar o nome de uma pessoa? Claro. Então, vamos ver aqui, ó. John é ele, né? Se fôssemos substituir pelo pronome, então vamos conjugar da mesma forma, igual nós fazemos no português. John was home yesterday. John was home yesterday. E aqui a gente pode trocar por qualquer pessoa. Lucy was home yesterday. É a mesma coisa, tá vendo? Bem simples, bem tranquilo. Muito bem, essa é a nossa forma positiva. Nós vamos ver aqui, né, os usos do verbo to be, tá? E como a gente pode fazer várias frases com o verbo to be no passado. Podemos usar para qualidades. I was sick yesterday. Sick quer dizer doente. Sick.
I was sick yesterday. I was... Aqui no caso é um estado, né? Um estado físico. Você pode colocar um estado emocional, você pode colocar localização. E uma coisa interessante aqui é quando a gente fala sobre o clima. O clima a gente vai usar o it, porque no português é geralmente um sujeito inexistente. Só que no inglês não dá de deixar um sujeito inexistente, a gente tem que colocar o it, porque é muito forte os pronomes no inglês. No português o verbo é mais forte, né? Então a gente tem que colocar o pronome para fazer a ação, e a ação vai direcionar alguma outra coisa, que é a nossa engrenagem número 3, tá bom? Então, it was sunny yesterday. Ó, estava ensolarado ontem. Estava ensolarado. Tá vendo que agora não é mais né? Está, não era mais o era, né? Eu estava. Então, ontem estava ensolarado, ok? E podemos falar assim, eu estava com fome, né? I was hungry. I was... vamos colocar o they. They were hungry. They were hungry. Lembre-se de repetir essas frases várias vezes e montar outras frases que são mais perto de você. Por exemplo, o seu dia a dia, que você pode usar, que você acha que vai usar no passado. Escreva essas frases várias vezes. Outra coisa é a idade, que nós vamos colocar aqui. Por exemplo, you were only 17. Ok? Opa. 17. You were only 17. Você tinha apenas 17 anos. Ok? 17. Vamos deixar completinho aqui, ó. Years old. You were only 17 years old. Tá? Você tinha apenas 17 anos. Mr. Fisher, mas aqui não tem o verbo ter, não está o verbo ter, aqui a gente não coloca o verbo ter, tá? A gente vai deixar o eu estava com, ou você estava com 17 anos. Porque eles não têm isso como ter, uma coisa que você tem, que você possui. E o verbo have, ele trabalha muito essa parte de você ter, de você possuir. Então, é um pouquinho diferente. Muito bem, vamos lá então. Vamos continuar aqui agora. Essa aqui é a nossa forma positiva. Vamos ver agora a nossa forma negativa. Okay? Vamos ver algumas dessas frases na forma negativa. Vamos colocar aqui o negativo. Negative form. Tá? Então, por exemplo, I wasn't. Ó, tá em azul aqui, é para estar em vermelho. Vamos lá, I wasn't. Ó, tá vendo como o nosso was agora foi para wasn't? É o was com o not contraído, ok? Was not, wasn't. Então, I was not home yesterday. É só assim, tá vendo como mudou lá? Não tem muita diferença da frase lá de cima? I wasn't home yesterday. Engrenagem número 1, was. Engrenagem número 2, wasn't. Engrenagem número 3, o resto. Tá? Vou colocar mais um exemplo aqui, ó. You weren't. Ó, de were, not, contraiu, ficou weren't. Como eu já falei para vocês nas outras aulas, no inglês falado, a gente vai usar mais as contrações. No inglês escrito, a gente tende a usar o inglês por extenso. Tá? Então, no, you weren't home yesterday. Yesterday. Muito bem. Então, essa aqui é a nossa forma negativa. Você pode ver que was mais not fica wasn't, e o were mais not fica weren't. E bem tranquilo, aqui nós não usamos auxiliar. No passado a gente não usa auxiliar. O verbo to be faz todo o trabalho dele sozinho, igual no presente. Então, não precisa se preocupar com isso, tá bom? Ele faz, pensa assim, ó, o verbo to be no passado também ele é igual ao meio. Ele faz tudo sozinho. Ele atende no balcão, ele vai lá, entrega, faz tudo sozinho. Beleza? Então, aquele exército de um. Muito bem. Vamos colocar um exemplo aqui com it. Ó. It wasn't sunny. Okay? It wasn't sunny yesterday.
Yesterday. It wasn't sunny yesterday. Muito bem. Então, aqui está o verbo to be no passado. Tá? Nós vamos ver alguns exemplos também no final. Vamos ver mais alguns exemplos. Mas agora eu quero colocar para vocês as perguntas. Tá? Aliás, isso aqui eu vou trocar por uma cor de verde, porque essas aqui são nossas formas positivas, né? Vou deixar uma coisa mais alegre aqui. Como é que ficou? Pode ser. Tá bom aqui. E agora as formas de perguntas, eu sempre gosto de colocar essas coisas com a forma de pergunta, né? Para vocês que sempre acompanham aí, então vamos colocar aqui nosso texto, né? Agora as perguntas, deixa eu fazer uma coisa mais séria. Vamos lá, então. Agora, lembrando que o verbo to be, ele vai pular lá para frente do sujeito, para dizer para você, ó, é uma pergunta, então fique ligado, é uma pergunta. Da mesma forma que os auxiliaries fazem isso, dá aquele pulinho lá para frente, para dizer para você que é uma pergunta, o verbo to be vai fazer a mesma coisa. É pular lá para frente e ficar, olha, é uma pergunta, então fique ligado, leia como se fosse uma pergunta, tá? E isso aqui é muito forte para os americanos, para os falantes de inglês, da língua inglesa, tá? Colocando o were na frente. Então, were you home yesterday? Você estava em casa ontem? Were you home yesterday? Aí você pode responder lá de cima, yes, I was home yesterday. Procure sempre colocar o yes e a frase completa, tá? Nós vamos colocar aqui a forma curta, como nós já vimos anteriormente, como fazer formas curtas. Eu vou apresentar para você aqui também as formas curtas, tá? Mas, como você está começando, procure colocar respostas direitinhas, eles até preferem que você coloque a frase todinha. Yes, I was home yesterday, ou no, I wasn't home yesterday. Não a forma por extenso, eu não quero dizer a forma por extenso, eu quero dizer a forma toda da frase. No, I wasn't home yesterday. Pode usar a contração sim, tá bom? Vamos lá. Vou fazer outra pergunta. Lucy home last night? Last night quer dizer noite passada. Was Lucy home last night? A Lucy estava em casa ontem à noite, né? Was Lucy home last night? A gente tem aquele costume de colocar a Lucy, né? Não precisa, no inglês não precisa colocar the Lucy, não. Aliás, não é que não precisa, a gente não coloca, tá bom? Mas a gente vai ver mais para frente uma aula específica sobre artigos, e aí é onde que eu vou explicar isso mais a fundo. Então pode ficar tranquilo aí, vamos focar nesse conteúdo aqui, e você vai trabalhar bem essa parte, faz os exercícios direitinho, escreva várias vezes, várias frases que você precisa em um caderno, porque isso vai te ajudar também a lembrar quando você precisar chamar, tá bom? Memória muscular é fantástica, tá? Use e abuse desse mecanismo no nosso corpo, que vai te ajudar muitas vezes. Isso me ajudou outro dia, estava falando em alemão mesmo, com a mãe de uma amiga, e eu estava tentando lembrar como é que se fala, eu ensino em alemão, e aí eu acabei lembrando porque eu escrevo isso no meu diário. Então está aqui a nossa forma de pergunta, a forma positiva e a forma negativa, podemos responder normalmente. E agora vamos fazer então a forma curta, como já mencionamos. A forma curta é bem simples, ó. Yes, I was. E a forma negativa, no, I wasn't. Vamos até deixar isso aqui de uma cor diferente para não ficar parecido com o lá de cima, né? Vamos deixar aqui um laranja. Pode ser. Yes, I was. No, I wasn't. Ou então, yes, you were. No, you weren't. Ok? No, you weren't. Muito bem. Então, olha só. Essa aqui é as nossas formas curtas. Se você não lembra, eu vou deixar na descrição aqui um link para a aula curta, tá? Ou então volte, para você que está fazendo o curso, volte lá nas aulas curtas, tem uma aula específica para respostas curtas ali, tá? Dá uma olhadinha lá, lembre-se, dá essa recapitulada na matéria, tá bom? Muito bem. E, claro, faça sempre os exercícios, pratique bem os exercícios, vai ter isso aqui tudo, tá, gente? Pergunta, a forma de pergunta, a forma positiva, a forma negativa, a forma curta e a forma forte, tá bom? E agora, então, vem a nossa forma forte. Nós vamos dar uma olhada nesse conteúdo aqui.
E vou até trocar de cor também, porque essa é a nossa forma forte, né, gente? Então, a forma forte nós vamos usar por extenso, tá? Por extenso. Então, ó, yes, I was home yesterday. Ah, Mr. Fisher, mas não tem diferença nenhuma, tá? Não tem diferença nenhuma da resposta normal. Eu vou deixar isso aqui em caixa alta, mas por favor, não escrevam em caixa alta. Isso aqui só para dar aquela ênfase, tá? Yes, I was home yesterday, tá? E aqui nós vamos colocar a forma negativa. No, I was not. Novamente, isso aqui não é escrito em caixa alta. Eu estou deixando em caixa alta para dar aquela ênfase e também para você ver que está separado, diferente da resposta normal. Home yesterday. Novamente, tem uma aula específica para respostas fortes, vocês podem dar uma olhadinha lá, para não parecer uma pessoa rude, evitem responder da forma forte numa conversa normal. Por exemplo, a pessoa, hey, were you home yesterday? No, I was not home yesterday. Você fica, calma, né? Só uma pergunta normal, não precisa, não tem necessidade de um exagero todo desse, ok? Então, certifique-se, dá uma olhadinha, se não lembra como fazer respostas fortes. Também tem no exercício como fazer resposta forte para você lembrar esse conteúdo também. Não lembra da aula? Dá uma olhadinha lá na aula que já foi dito ali, tá? Mas é assim, ó, por extenso, tá? Por extenso, pela completinha, sem nenhuma contração e dá ênfase para deixar bem claro, tá? A forma positiva ou a forma negativa. Muito bem. Então aqui nós temos essas formas de como usar o verbo to be no passado, tá? Lembrando que o passado ele foca muito em quando as coisas foram feitas e não muito no que foi feito. Nós vamos ver outras formas do passado que focam mais no que foi feito ao invés do quando foi feito, tá? E novamente o verbo to be ele é um verbo diferente dos verbos normais. Ele também é um verbo irregular. Então, já para você ficar ligado aí nessa diferença do verbo to be. Muito bem, chegamos ao final dessa aula. E se você tiver alguma pergunta, novamente, deixe nos comentários. Gostou desse vídeo? Deixa aí a sua curtida e me diga se alguma coisa que eu posso melhorar, que vai facilitar para você. Lembre-se de se inscrever no canal, de deixar uma joinha lá para dar aquela força para a gente, compartilhar com os amigos que precisam aprender inglês. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.